tema de hoje é um tema para reflexão. É a inconsciência de si mesmo. O quanto nós não nos conhecemos, o quanto nós ignoramos quem nós realmente somos, o quanto a gente não tem tempo ou hábito de refletir sobre as nossas reais necessidades. Então a gente já sabe que somos espíritos que ocupam temporariamente um corpo. Nós sabemos que viemos de várias encarnações e essa é só mais uma das nossas várias encarnações. Sabemos que somos espíritos em evolução, mais para o lado inferior, buscando a iluminação. Então somos espíritos que têm muito boa vontade, mas ainda estamos presos aos estímulos e instintos e ideias negativas que nós trazemos de outras vidas. Então tudo isso misturado é o resultado de quem nós somos hoje. Então muitas dúvidas, incertezas pairam na nossa cabeça. Muitas questões apontam sem que a gente tenha muita certeza do que se trata. E tudo isso faz parte da nossa evolução. Todo esse complexo faz parte da nossa opção em determinado momento do que nós vamos escolher. Então, pela falta de hábitos em refletir sobre quem nós realmente somos, nós acabamos não optando de forma clara e específica em qual conduta nós vamos seguir. Qual tipo de sentimentos nós vamos ter, qual tipo de atitude nós vamos ter. Então a gente acaba oscilando, mudando de posição frequentemente. Então é muito comum a gente estar bem num dia e mal em outro dia. Estar com a mente tranquila em um dia e muito agitado em outro dia. Estar praticando um bem em um dia e no outro dia estar ignorando totalmente a necessidade dos trabalhos espirituais. Porque nós vamos oscilando em quem nós realmente somos. Então, nós sabemos que somos o resultado da evolução. Só que a evolução, para nós, ela é muito traumática. Porque ela exige de nós uma série de posturas e de sofrimentos e de expiação e de provas que a gente vem trazendo ao longo de várias vidas. E por essa dificuldade que nós temos, nós acabamos criando imagens que nós somos pessoas diferentes de quem nós realmente somos. Mas por que isso? Porque não é fácil saber que eu já pratiquei determinados atos, que eu tenho determinados pensamentos, que eu já fiz isso e isso com determinadas pessoas. Então é mais fácil para o nosso espírito fingir ser outra pessoa. É muito mais fácil dizer que eu fui prejudicado do que dizer que eu sou preguiçoso e que não fiz o que deveria e por isso não consegui aquela vitória. É muito mais fácil pôr a culpa na família ou na sociedade do que dizer que eu não fiz a minha parte como deveria ter feito. Então, nós vamos criando ideias, pensamentos e personagens que nós não somos, como mecanismos de defesa. Defesa do nosso orgulho, defesa do nosso ego, defesa que fazem com que a gente tenha uma percepção, muitas vezes sonhadora, ou uma ilusão de quem nós somos. O grande problema é quando a gente vive em função dessa ilusão. Ilusão de que somos prejudicados, ilusão de que a gente faz o melhor possível, de que somos bonzinhos, de que devemos andar o mais arrumado possível para passar uma determinada imagem. E tudo isso vai fazendo com que a gente busque uma vida para saciar a ilusão e não quem nós realmente somos. E como a gente já viu, quem nós realmente somos? Espíritos necessitando de evolução. Espíritos com vários erros e acertos anteriores. Então, para que a gente compreenda quem nós somos hoje, para que a gente tenha consciência de nós mesmos hoje, precisamos avaliar o que já passou. Fica mais fácil avaliando essa vida. Onde eu fui criado, como eu fui criado, que hábitos eu adquiri na minha família, que hábitos eu adquiri por conta própria ou na sociedade e que precisam ser mudados. Passado essa fase, a gente pode ir buscando ideias e formas de sentir que nós já trazemos de outras vidas e que também merecem ser analisados.
Analisando essas outras formas, a gente consegue entender o que nós precisamos mudar em nós mesmos. Então, ter consciência de si mesmo é se autoavaliar, é se autoestudar. E a melhor forma da gente nos estudar é olhando as nossas reações. Como eu reajo em determinadas situações? Como eu reajo quando alguém não concorda comigo? Como eu reajo quando eu sou cobrado? Quando as coisas não dão certo? Quando eu sou destratado? Quando eu estou feliz, como eu trato as pessoas? Quando eu estou alegre? Quando eu tenho um resultado positivo? Assim nós saberemos o que se passa dentro de nós, porque é uma reação instintiva, é uma reação rápida. Assim a gente sabe se conseguimos estar bem ou não. Então, se estamos durante o dia aparentemente bem, mas na primeira situação que ocorre a gente perde a paciência, é porque ainda não adquirimos o valor da paciência. Se no menor obstáculo nós nos sentimos tristes, é porque ainda não adquirimos o sentimento da felicidade. Então, para que a gente esteja firme na evolução, a gente precisa instintivamente ter sentimentos, valores e pensamentos positivos. E quando não temos, temos que trabalhá-los à luz do Espiritismo. Mas como? A cada reação. Como eu posso estar feliz e um simples tropeço tira a minha felicidade? Como eu posso estar feliz e uma frase de uma pessoa tira o meu equilíbrio? Nossa, mas eu estava bem, mas fulano de tal me falou uma coisa. Como? Então eu não estava equilibrado. Então a gente muitas vezes acha que tem qualidades, que tem valores, que passou por determinados sentimentos, quando na verdade nós não passamos. Ah, mas eu sou uma pessoa muito humilde. Eu só quero um carro novo, uma casa nova e roupa nova. Ah, eu sou uma pessoa muito humilde, eu só quero ser o chefe de todo mundo. Então muitas vezes a gente age de forma muito contrária àquela autoimagem que nós temos de nós. Como eu posso ter a imagem de que eu sou uma pessoa humilde, de que eu sou uma pessoa ligada à espiritualidade, se eu desejo tudo aquilo que é unicamente ligado à matéria? Como eu posso dizer que eu acredito na espiritualidade, que eu busco a evolução, se o meu dia é inteiramente dedicado ao que é material? Como eu posso dizer que eu gosto de ficar com a minha família, se o meu pensamento é o dia inteiro em fazer outras atividades? Como eu posso dizer que eu sou honesto, se o meu pensamento é o dia inteiro pensando em como ganhar mais dinheiro, sem me preocupar como? Então, muitas vezes a gente tem atitudes que são contraditórias ao que nós achamos que somos. E quando as pessoas nos apontam isso, a gente fica ofendido. Não é assim? Mas fulano de tal não tem nada para fazer, só fica prestando atenção na minha vida. E isso é mais comum do que a gente imagina. Quantas vezes por dia a gente age contra aquilo que nós achamos que somos? Mas a grande verdade é que nisso não há nada de anormal. Porque o processo de evolução tem essas dificuldades. O que a gente precisa aprender é ter consciência de nós mesmos. Dedicar um tempo a essas reflexões. Dedicar um tempo a descobrir se eu sou um corpo material com espírito ou um espírito num corpo material. Eu sou um espírito em evolução que tem algumas necessidades materiais, ou eu vivo para a matéria e dedico alguma parte do meu tempo ao que é espiritual? Eu dedico uma pequena parte do meu tempo à minha família e a maior parte do tempo a mim mesmo. E assim nós vamos descobrindo de que forma nós agimos.
o que se passa lá no fundo da nossa mente, no nosso inconsciente, o que nós realmente somos. Então muitas vezes a gente tenta criar aquela imagem, nossa, mas eu sou bonzinho. Eu ajudei ali fulano, ou ajudei mais um ali, e a gente ajuda duas pessoas e acha que temos enormes qualidades, mas não é assim. Isso precisa ser colocado à prova. E no momento de dificuldade, será que eu vou agir assim também? E no momento de falta de tempo, será que eu vou agir assim também? Quando eu for agredido, será que eu vou agir assim também? Ou será que só nos momentos quando as coisas sobram, são fartas, é que eu me disponho a pensar em outra pessoa? Então essas reflexões são importantíssimas para que a gente firme em nós os nossos valores, a gente tenha consciência de quem nós realmente somos. Toda essa bagagem que nós trazemos das vidas passadas estão em nós. E muitas vezes elas lutam para surgir. Aquela pessoa que nós já fomos tenta sair e voltar e ter vida dentro de nós. Só que nós vivemos as outras vidas, muitas vezes, sem o conhecimento espírita, que nos trouxe vários instrumentos para que a gente possa evoluir de uma forma mais clara, de uma forma mais objetiva, sem tantos tropeços. É o que Emmanuel chama de cristianismo revivido. Ou seja, é o mesmo cristianismo, mas visto de uma outra forma, para que assim a gente possa compreender e vivenciá-lo. Porque se a gente não evoluiu com o cristianismo anterior, quem sabe agora com o espiritismo, explicando muito mais, a gente consiga evoluir, consiga seguir o nosso caminho, consiga ter consciência de quem nós realmente somos. Um grande problema social que nós temos é que a maioria das coisas hoje elas são coletivas. Então, algumas músicas fazem muito sucesso. Alguns tipos de roupa, alguns tipos de carro fazem muito sucesso. E isso faz com que todo mundo queira as mesmas coisas. E se a gente não prestar atenção, isso retira de nós as nossas próprias convicções. Por nos unir às outras pessoas, a gente acaba deixando de lado aquilo que era real, a nossa real necessidade, para buscar o que todo mundo busca. Então fica sempre a pergunta: o que é a minha real necessidade? O que eu gosto? Onde eu gostaria de viver? É por isso que tem tantas pessoas conseguindo os bens materiais e ficando infelizes. Porque a gente vai na onda do que todo mundo quer, por quê? Para mostrar que nós temos sucesso. Porque aqueles que adquirem certas coisas têm, né, a condição de ter sucesso. Mas na verdade a gente não queria aquilo. E acaba ficando infeliz. É por isso que hoje a gente tem tantas pessoas largando altos cargos, largando cidades grandes para procurar aquilo que eles realmente gostam ou querem. É a busca, é o conhecimento de si mesmo. O que me faz feliz? O que eu busco? A resposta vai estar sempre ligada à evolução espiritual. Mas onde eu vou buscar a minha evolução? A gente tende a achar que a evolução está ligada à caridade para milhares de pessoas, atendimento para milhares de pessoas, mas nem sempre. A evolução está ligada a assumir os nossos compromissos. Às vezes o nosso compromisso é uma mãe doente, uma avó doente em casa, um marido ou uma esposa difícil, e não fora de casa, ou com um filho ou um emprego que exige muito de nós. Então nossa evolução pode estar em vários locais. E é por isso que a gente não pode ir pelo princípio de que a caminhada espiritual é a mesma para todos. Onde eu vou buscar a minha evolução? Temos que achar essa resposta dentro de cada um de nós. E não buscando o que a maioria das pessoas buscam. Aqueles bens podem até de fato fazer algumas pessoas felizes, mas não todas. Aquelas músicas
não farão, com certeza não farão todos felizes. E a questão é o que nós queremos. Eu quero uma vida mais sossegada, eu gosto mais de ficar em família, sim. Eu prefiro ficar mais na natureza, sim. Eu prefiro um emprego que me dê mais a possibilidade de usar minha imaginação, de criar novas artes, novas imagens, sim. Então não precisamos ficar apegados a conquistas que nos disseram que são ligadas à vitória. Porque o caminho não é o mesmo para todos. Então, ter consciência de si mesmo é enquanto espírito, mas também enquanto encarnado. Qual seria a minha proposta nessa encarnação? Com certeza não é só buscar bens materiais. Com certeza não é buscar bens materiais agindo de forma desonesta. Com certeza não é adquirindo bens materiais passando por cima das necessidades das outras pessoas. Temos que satisfazer as nossas necessidades materiais, sim, mas sempre ligado a princípios e valores morais, valores espirituais. E assim nós vamos nos conhecendo. Então, quem nós realmente somos? Qual a diferença do eu de hoje para 1 ano atrás? 5 anos atrás, 10, 20 anos atrás? O que eu mudei? O que está diferente? O que está diferente depois que eu conheci o Espiritismo? O que está diferente depois que eu comecei a vivenciar o Espiritismo? A gente tem sempre que lembrar que a espiritualidade direciona situações para nós. Então, à medida que ela vê que a gente consegue firmar, as situações vão aparecendo. Determinadas pessoas com necessidades, pessoas com conselhos, com orientação. Então, tudo vai surgindo na nossa vida à medida que nós vamos ficando prontos para que as situações apareçam. E da mesma forma, nós vamos nos livrando de determinadas situações negativas que a gente não precisa mais passar. Compreendendo o objetivo da encarnação, entre evolução, expiação e as provas que a gente vai passar, elas vão ficando mais leves. Vejam, se eu tenho que passar por uma expiação, ou seja, eu tenho que pagar por um mal que eu fiz. Vamos supor que a espiritualidade permita que aquela pessoa que eu fiz mal cobre de mim, me faça sofrer por um determinado período. Se aquele espírito percebe que eu não sou mais a mesma pessoa, que eu me dedico a uma atividade espiritual, que eu auxilio as pessoas, que meu pensamento é diferente, ele pode querer não me acompanhar. Ele pode me ver como exemplo e seguir o seu próprio caminho. Então assim eu sofro menos. Porque aqueles que nos observam vão perceber que nós estamos diferentes. E que não há mais sentido em cobrar de nós. Tem algo a aprender conosco. E assim eles vão em busca dos seus familiares, da sua felicidade, da sua evolução. E da mesma forma as provas que a gente tem que passar. Ao pedir para nascer, eu coloquei determinadas provas para que eu não me desligasse do conhecimento espiritual. Em uma determinada idade, eu coloquei uma doença, para que assim eu pudesse limpar o meu perispírito e da mesma forma estar sempre ligado ao conhecimento espiritual, que até aquela idade eu já teria. Mas vejam, se eu começo a aplicar o conhecimento espiritual, se eu começo a ajudar as pessoas, se a minha energia muda pela forma como eu penso, obviamente que aquela prova fica mais leve. Se o objetivo de uma doença é limpar o perispírito, e se eu já venho limpando o perispírito pela minha forma de agir, pela minha forma de pensar, pelas atividades espirituais que eu participo, obviamente que a doença ela vem de uma forma mais leve, de uma forma menos severa, porque eu já venho fazendo essa limpeza gradual. Então assim a gente percebe que
ter consciência das nossas dificuldades ajuda a passar por elas e ajuda a aliviar o nosso fardo. Aquele que se indigna com tudo o que acontece, que está sempre revoltado e com raiva, aumenta as suas cargas. Porque se já era difícil, aquela carga negativa do ódio, da raiva e da revolta torna tudo ainda muito mais difícil. Porque se era para limpar o perispírito, ele está carregando o perispírito com mais energia negativa, através dos seus atos e pensamentos. E o perispírito dele, se um médium ou um espírito desencarnado olhar, vai perceber, está todo coberto de energia escura, sem brilho, porque está pesado. Ao contrário daquele que vem cultivando os pensamentos. Então seu perispírito já brilha, ele já tem um maior equilíbrio. E os fardos vão ficando mais leves. Então quem nós somos? Espíritos em evolução. Mas o que mais? O que eu tenho dentro de mim? Como profissional? Quem eu sou como profissional? Quem eu sou como filho? Que tipo de filho? Que tipo de pai? Que tipo de irmão eu sou? Que tipo de genro, de sogra? Que tipo de patrão ou de empregado eu sou? Porque ser espírita, ter o desejo de evoluir, engloba todas as nossas áreas. Eu não posso ser um bom trabalhador aqui e uma pessoa que não segue as regras da espiritualidade lá fora. É tudo um conjunto. Tudo tem que agir e interagir de forma harmoniosa. Mas como eu estou sendo lá fora? Como eu estou vivendo? Será que eu reflito nas minhas atitudes tudo aquilo que eu já aprendi? Será que eu estou distribuindo energias positivas onde eu passo? Aplicando aquilo que os mentores me ensinaram? Ou será que eu continuo indignado e revoltado e distribuindo energias negativas onde eu passo? Contaminando os locais onde eu vivo? E dificultando a minha vida com ansiedade, com revolta, com indignação, com orgulho? Se conhecer e manter o equilíbrio. Ir contra aqueles pensamentos que a gente não deseja mais ter. Essa é a nossa chave. Eu não me dou ao direito de ter mais determinados pensamentos ou determinadas atitudes. Para determinadas religiões, Jesus, Francisco de Assis, Maria, são tidos como espíritos inalcançáveis. Muito superiores e inalcançáveis. Para nós, a grande vantagem do Espiritismo é que eles são espíritos evoluídos. E que nós somos espíritos em evolução que desejamos alcançá-los. Ou nos tornar similar a eles. Então isso permite que nós os tenhamos como exemplos, como espelho. Então a gente sempre pensa, será que o mestre Assis teria um pensamento desse? O que será que Maria pensaria de mim se soubesse que eu estou pensando isso? E assim a gente avalia a qualidade dos nossos pensamentos. E assim a gente afasta, eu não me dou mais o direito de agir dessa forma. Eu não tenho mais o direito de andar com esses pensamentos, com esse tipo de energia, de frequentar esses determinados locais. E assim nós vamos nos limpando, nos organizando, nos equilibrando, nos tornando mais leves. E a cada conquista, a cada pensamento negativo afastado, o positivo toma o lugar. Então vão surgindo qualidades que a gente nem sabia que tinha. Potencialidades que a gente nem sabia que tinha. A espiritualidade superior se aproxima e mostra que nós somos muito mais do que a gente imaginava.
Nossa, eu não sabia que eu tinha essa facilidade para ajudar as pessoas. Eu não sabia que eu tinha essa facilidade para ensinar. Eu não sabia que eu tinha essa paciência com criança. Mas à medida que nós vamos empurrando o negativo, o positivo toma o lugar dele. E a gente vai nos tornando muito melhor do que nós éramos. Dia a dia, ano a ano. É por isso que é importante essa avaliação periódica. Como eu era um ano atrás, há 5, há 10, há 20 anos. Para que assim a gente consiga ter um projeto concreto de evolução. Ter um projeto concreto de elevação espiritual. De mudança da nossa forma de agir e pensar. E isso exige muita força de vontade, obviamente. Mas é o caminho que nós temos que seguir. Porque as energias e os espíritos que nos acompanham são simplesmente o reflexo de quem nós somos. E nós somos o reflexo do que já fizemos em outras vidas. Mas é a hora de mudar esses reflexos. É hora de mudar essa forma de agir. É hora de viver como espíritos. Pensando dia a dia, momento a momento, o que um espírito superior faria no nosso lugar. Como ele agiria. E lembrando que a evolução ela é individual. Eu não posso imaginar que eu vou evoluir como determinada pessoa evoluiu. Eu não vou evoluir pela quantidade de pessoas que eu auxilio. Não é assim. Eu vou dar um exemplo de um vídeo que eu assisti na internet, de uma moça que conta como ela conseguiu elevar a vibração dela e ter acesso ao mentor dela. Ela conta que ela achou uns gatos abandonados. Só que os gatos, acho que a mãe morreu e estavam só os filhotes. Só que eles não se alimentavam sozinhos. Ela ficou a noite inteira, de hora em hora, acordando com conta-gotas, dando leite para os gatos. E ela fala que isso despertou nela um amor tão grande que a vibração dela se elevou, a ponto dela ter contato com os mentores. Por que eu acho esse exemplo interessante? É porque é uma forma muito diferente que ela teve de despertar o amor e elevar a vibração. Poderia ser numa creche com criança, poderia ser num asilo com idoso, podia ser cuidando do pai, da mãe, da avó, qualquer coisa. Mas o mais importante da lição é que a gente vai desenvolver as nossas qualidades pelas situações que se apresentam para nós. Então a gente não deve fugir dos compromissos que a vida nos impõe, para dizer, não, eu não vou evoluir aqui, meu caminho é o de lá, não. O que importa é o que a situação desperta em nós. Qual sentimento, qual pensamento nós vamos desenvolver com aquilo que acontece conosco. Aí sim nós vamos estar evoluindo. Então o amor, a caridade pode ser despertada em nós de qualquer forma. Por onde a gente menos espera, desde que seja de uma forma sincera. Essa é a verdade. Então não há forma, não há modelo para desenvolver o amor, para evoluir, para assumir os nossos compromissos espirituais. Não é um caminho reto, não é uma única estrada. É enfrentar de forma sincera aquilo que vai aparecer para nós na nossa vida. E buscar fazer da melhor forma possível, como essa moça fez. Da melhor forma possível. Como muitos cuidam da mãe, da avó, das pessoas, do filho doente, de hora em hora. Então a evolução ela é muito individual dentro de cada um de nós. E devemos buscar os nossos caminhos dentro de nós mesmos. E essa é a necessidade aí que cada um de nós precisa de agora para frente. Nos redescobrir, investigar o que há em nossa mente, para que assim a gente siga os nossos caminhos. Eu agradeço a atenção.